E a imprensa inglesa cravou: Paquetá quer voltar para o Flamengo já em janeiro de 2025. Zé Boto faz primeiras reuniões de análise do elenco com Felipe Luiz. Será que vai ter uma barca no Mengão? BAP muda a maneira do Flamengo redigir contrato com novos jogadores. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito, cara, para o que você está fazendo, se inscreve aqui no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando das categorias de base do Mengão, porque ontem a molecada do Sub-16 venceu o Santos Laguna por 2-1, Santos Laguna do México, por 2-1 e se classificou para a semifinal. Vai jogar hoje a semifinal contra o São Paulo. A Adidas Cup tá rolando lá no Ninho do Urubu, é um torneio da Adidas, torneio de base promovido pela Adidas, que normalmente reúne ali os clubes que são patrocinados, né, pela Adidas no material esportivo. Então, com isso, o Flamengo aí, classificado para a semifinal, vai enfrentar o São Paulo ainda hoje, nesse domingão. Bom, deixa eu falar agora sobre o Zé Boto, que está tendo as primeiras reuniões com o Felipe Luiz para poder fazer uma análise do elenco. Flazoeiro, o que é isso? Vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte, gente. O Zé Boto, ele vai assumir o departamento de futebol do Flamengo. Assim, ele vai mudar muitas coisas. Vai olhar os scouts, vai olhar a preparação física, vai olhar os médicos, vai olhar tudo. Tudo que envolve o departamento de futebol do Flamengo vai estar sobre a responsabilidade do Zé Boto. E a situação, ela é basicamente a seguinte: ele já está tendo as primeiras reuniões com o Felipe Luiz. Para quê? Para poder fazer uma análise do elenco, jogador por jogador. Eu vou dizer para vocês, não se espante caso a gente tenha uma barca no Flamengo. Não se espante caso a gente tenha, isso mesmo, uma barca no Flamengo. Por quê? O Zé Boto está fazendo uma análise ali junto com o Felipe Luiz. Além dessa análise que ele está fazendo junto com o Felipe Luiz, também tem a questão que não precisa ser analisado. Por exemplo, vou dar um jogador aqui que precisa se pensar em alguma situação, uma solução para ele. O Alan. Tem que ver. Vai dar mais oportunidades para o Alan, vai tentar arrumar um lugar para o Alan ir e tal. Então, toda essa análise do elenco está sendo feita por José Boto e também agora pelo Felipe Luiz. A informação é que eles já estão conversando, já estão se falando, inclusive planejando a temporada de 2025. O BAP, ele só toma posse no dia 18 e só assume o Flamengo definitivamente em 2025, dia 1º de janeiro de 2025. Com isso, o BAP ele já vai resolvendo nesse período os contratos, jogadores que vão chegar, jogadores que vão sair, o que vai ser feito entre eles, Zé Boto e Felipe Luiz, nesse período agora, de final de 2024 e começo de 2025, é um pedido que todo mundo sabe do Felipe Luiz, que ele esteja com a equipe completa, já na pré-temporada, que quem for chegar, que chegue antes do dia 8 de janeiro, esse é um pedido do Felipe Luiz. E o BAP, ele tá com uma ideia, e ele até chegou a falar isso quando a gente entrevistou ele ainda durante a campanha eleitoral, que a ideia dele era basicamente a seguinte: ele não pretende fazer contratos altos, ele não pretende fazer contratos
pagando um salário, como eu posso dizer, astronômico. A ideia do BAP é um contrato muito focado na variável. Por exemplo, você vai ganhar R$200 mil por mês. Isso, um exemplo, tá, gente? Isso vai dar 2.400.000 no ano. Se chegar no final do ano, você ganhar o Campeonato Brasileiro, você vai ganhar mais R$1 milhão, tipo 50% do seu salário do ano inteiro. Isso é um exemplo. Estou falando de números de exemplo, tá bom, gente? A ideia do BAP é fazer os contratos bem focados em variáveis. Fazer os contratos bem focados em premiações. Tipo, você diminui o salário, porém você aumenta a premiação. É uma ideia de manter os jogadores motivados, manter os jogadores com vontade de correr, manter os jogadores querendo mais. Em 2019, o Landim, ele tinha essa ideia e ele fez isso em 19. Só que não sei se vocês vão lembrar, no final de 19 deu aquela confusão da premiação e uma confusão danada, enfim. Mas a ideia do BAP é essa. Os novos jogadores que vão chegando, o salário vai ser um pouco menor, porém a premiação deles será maior. A mesma coisa com os contratos que devem ser renovados aí pelo Flamengo nos próximos meses, anos aí, na gestão do BAP. Ele quer que seja basicamente dessa forma. O contrato, o salário baixo, não baixo, né, mas um salário não tão alto como o que o Flamengo paga hoje, porém a premiação muito boa em caso de títulos e de bons desempenhos e de vitórias e de gols. Enfim, essa é a ideia aí do BAP. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre Lucas Paquetá, porque essa notícia amanheceu domingo movimentado no Mengão. O que acontece é o seguinte, gente, o The Sun da Inglaterra, ele trouxe a notícia de um jornalista que é muito conceituado por lá, que é muito respeitado por lá, um jornalista que é muito conhecido, inclusive, lá na Inglaterra. E a situação, ela é basicamente a seguinte, vou explicar para vocês bem direitinho o que acontece. O Paquetá, ele está vivendo um momento bem turbulento por lá. A situação do Paquetá por lá não é das melhores. E desde o ano passado, o seu staff já falava na possibilidade dele sair de lá do West Ham e dele voltar para o futebol brasileiro, dele vir para o Brasil, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. E agora, a informação que saiu hoje, lá na Inglaterra, melhor, saiu ontem à noite, lá na Inglaterra, é que o Paquetá, ele quer voltar para o futebol brasileiro. E ele quer voltar para o Flamengo. Só que, para o Paquetá voltar para o Flamengo, tem algumas coisas que precisam ser analisadas e combinadas. Primeiro, ele tem que convencer agora o José Boto e o Felipe Luiz a aceitar ele no Flamengo, a introduzir ele no Flamengo. Segundo, ele tem que reduzir a pedida salarial dele. Ele vai ter que ganhar bem menos do que o que ele ganha hoje no West Ham. Tipo, não dá para o Flamengo manter o salário dele, o que ele ganha hoje no West Ham. E por último, e não menos importante, o West Ham tem que aceitar negociar o Paquetá. O West Ham tem que aceitar vender o Paquetá. Porque se o West Ham não aceitar vender, se o West Ham não aceitar negociar, gente, não tem negócio. Não tem, não adianta, não tem como você, não tem como o Flamengo ir lá e contratar um jogador sem que o clube dele esteja de acordo, que foi o que aconteceu no meio do ano passado, que o Flamengo, ele falou que queria vir para o Flamengo topava ele vir para o Flamengo, porém o West Ham disse não, e a multa do Paquetá é uma bagatela de 55 milhões de euros, o Flamengo não vai pagar isso no jogador. Então assim, para poder explicar, saiu na Inglaterra, o Paquetá quer voltar para o Brasil, o Paquetá quer jogar no Flamengo, beleza. Primeiro ponto, ele vai aceitar... O Flamengo quer ele. Primeiro ponto é esse. O Boto e o Felipe Luiz e o BAP vão querer ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai aceitar reduzir a pedida salarial dele. Segundo ponto. Terceiro ponto, e o mais importante, o West Ham vai aceitar negociar o jogador? Vai aceitar emprestar o jogador? Vai querer negociar o atleta? Juntando todos esses pontos, sendo todos esses pontos positivos, aí sim a gente pode ter o Paquetá em janeiro no Flamengo. Mas vai depender de tudo isso, desse
compilado completo. Você aceitaria o Paquetá de volta? Você queria o Paquetá de volta no Mengão? E a informação também dá conta que quem está querendo contratar ele é o John Textor para o Botafogo. Talvez o John Textor queira fazer com ele o mesmo contrato que fez com o Almada. Tipo, ó, vai para lá, joga lá no Botafogo um ano, e aí de lá você vai para o Lyon, ou de lá você vai para o Everton. Enfim, eu acho muito difícil, quase que impossível, o Paquetá vestir a camisa, por exemplo, de um rival do Flamengo hoje, o Botafogo. Acho muito difícil. Claro que eu posso queimar a minha língua, mas eu acho muito difícil. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis.